do nosso Deus. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, porque o Senhor sempre está presente na vida de cada um de nós. Obrigado pela manifestação do seu poder, de nos conceder mais uma semana. Foram mais 7 dias que passamos na tua presença, alguns com algumas dificuldades, outros, graças a Deus, sem grandes dificuldades, mas quem está com muito, pouco ou nenhuma, o Senhor está presente na vida deles. Desde o momento que eles clamem a tua presença, que eles estejam em total comunhão contigo, o Senhor está presente na vida de cada um. Ó Pai, nós te pedimos agora a direção do culto que estamos te prestando, para que o Senhor assim nos use de forma, como sempre, Pai, teu Santo Espírito possa me usar. Diante disso eu coloco meus arrependimentos, ó Pai, que tu possa perdoar os meus pecados, Pai. Eu coloco diante de ti, que o Senhor Jesus possa assim me lavar com seu sangue, teu Santo Espírito me usar sem nenhum impedimento, para abençoar essas vidas que estão aqui conosco essa noite, essas que estão ao vivo, aquelas que entrarão, aquelas que receberão o vídeo, Pai, que tu abençoes a vida de cada um deles, seja com a tua palavra, como assim tu falastes ao meu coração, me abençoaste, abençoe também a cada um deles, Pai, é isso que eu te peço, e desde já lhe agradeço e faço em nome de Jesus, amém. Bom, queridos, nós vamos refletir essa noite sobre escolhas prováveis ou improváveis. As escolhas são prováveis ou improváveis? Né? É uma coisa assim da gente se perguntar, né? Talvez você não tenha entendido muito bem o sentido da coisa, né? Mas eu mandei uma pequena introdução de um videozinho que eu mandei hoje cedo, para que você pudesse refletir sobre isso, né? Sobre as coisas improváveis e as coisas prováveis, né? E nós vamos trabalhar em cima disso no texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela antigos alcançaram um bom testemunho. O que leva uma pessoa a escolher o improvável? Ou em vez do provável? O que leva uma pessoa a escolher o improvável ao invés do provável? A Bíblia oferece exemplos de princípios profundos na mensagem central, que é a fé em Deus. O reconhecimento de um propósito divino que superam a lógica e a prudência humana, né? E isso me faz muito pensar sobre isso, né? A diferença, né, entre a lógica humana e a lógica de Deus, né? Como é essa diferença, né? A lógica humana, ela baseia-se no visível, no óbvio, né? Naquilo que se pode racionalmente ser explicado, né? Naquilo Deus te abençoe, minha querida, naquilo que você pode tocar, naquilo que você pode ver, né? Ô Henrique, Jesus te abençoe, meu querido irmão e cunhado, amigo, que Deus seja com a tua vida e da tua família, né? Normalmente a lógica humana é dessa forma, ela foca nas probabilidades de sucesso baseadas em habilidades, recursos, circunstâncias, né? Então ela se baseia, a lógica dela, se um indivíduo tem dinheiro, ele construiu através de esforço, com técnica e tudo, então há uma lógica de você também ficar rico, porque aquela pessoa ficou, se você fizer tudo aquilo que ele fez. Tem vários escritores aí, que são homens de grande sucesso financeiro, né, que dissertam, né, fazem uma autobiografia sobre a vida deles, ou sobre os meios que chegaram a conquistar aquela fortuna, né, e para poder dar algum tipo de dica, né. Essa é a lógica humana, ela é a lógica previsível, é aquilo que é previsível, né. Agora nós vamos falar da lógica de Deus, né. Ele vê além das aparências e das limitações humanas.
Seus pensamentos e caminhos são muito mais altos do que os nossos. Isaías 55, 8 e 9. Ele não se impressiona com o que o mundo considera forte ou preparado, mas busca um coração disponível. 1 Samuel 16, 7. São os textos que eu estou me baseando, né? O papel da fé. A fé, com certeza, é a certeza das coisas que não se veem, como eu li lá no início da live, né? O nosso texto áureo, que é Hebreus 11, versículo 1. É o que permite que uma pessoa dê o passo em direção improvável, mesmo quando a razão grita o contrário. A confiança acima da compreensão, muitas vezes, a escolha pelo improvável não vem acompanhada de um mapa claro. Mas a fé não exige entender todos os detalhes, mas confiar que Deus está no controle. Então, querido, fé, não adianta você querer confiar em nada provável, porque depende de Deus. A probabilidade, ela é de Deus. Sabe? Porque Ele está no controle, né? Então, a fé, ela é uma coisa improvável, porque você não tem controle sobre isso. Você não tem controle sobre a fé. Você tem controle sobre a sua fé. Agora, não o Senhor da fé, o Senhor que você crê nele, o que Ele vai fazer, e como Ele vai fazer, e na hora que Ele vai fazer, você não tem ideia. Então, nós precisamos ter, vamos dar alguns exemplos que sejam mais fáceis para os irmãos entenderem, nossos amigos, né? Exemplo, Abraão deixou sua terra e família para ir a um lugar desconhecido, confiando na promessa de Deus. Veja, a história de Abraão é surpreendente. Abraão tinha tudo, na verdade. Abraão tinha uma família, num local com uma indústria, construindo imagens, né? E ele estava ali, junto do seu legado, né? Da sua, como se diz, desculpa, queridos, de toda a sua parentela, né? Do seu clã, estava ali o clã todo reunido, né? Os irmãos de Abraão, os pais de Abraão, né? Todos estavam ali. Mas Deus chamou Abraão para ir para um lugar desconhecido, uma terra desconhecida. E aí entra o improvável. Ele estava no provável. E Deus convida ele para experimentar o improvável. E ele aceitou o desafio. E seguiu o desafio de Deus no improvável. Então, queridos, Deus convida você para o improvável. Deus nunca convida você para o provável, mas sempre para o improvável. Aquilo que você não tem ideia, Deus te chama. E você tem que ouvir a voz dele e obedecer, querido, porque é o melhor para você. Porque quando a gente tenta prever alguma coisa, dá ruim, dá errado. Porque nós não sabemos o que vai acontecer lá na frente, mas Deus sabe. Então, aceite o desafio de Deus, porque Deus nos desafia, como desafiou Abraão. Exemplo bíblico de escolhas improváveis. Davi, um improvável pastor de ovelhas, né? Aquele pastor de ovelha que cuidava, que enfrentava animais grandiosos. Ele foi escolhido por Deus para ser rei, não por sua aparência ou força, porque ele não era um guerreiro daqueles com armadura, com tudo, né? Mas pelo seu coração, como está em 1 Samuel 16, 7, ele derrotou um gigante Golias, o gigante Golias com uma funda e uma pedrinha, que vamos colocar que é parecido com uma tiradeira, né? Enquanto todos esperavam um guerreiro experiente que o fizesse. E na verdade, Givani, não é verdade, Potiguar? Deus te abençoe, boa noite. Gideão, a vitória é improvável, essa é outra vitória improvável. Sabe? É uma vitória assim que você não consegue entender. Gideão tinha um exército apenas de 300 homens. E ele venceu os midianitas,
que era um exército imenso, monstruoso. Sabe, é uma formiguinha, um pouquinho de formiguinha com um monte de gigantes, e ele venceu. Deus reduziu o número dos soldados para que a vitória ficasse clara que era obra dele. É isso que Deus faz com a gente, irmãos. Você consegue a vitória, mas você sabe que quem te deu a vitória, quem estava por trás de tudo aquilo, foi Deus, é Deus. Tudo que você consegue na vida, com sacrifício ou não, é Deus, querido. Você não consegue nada sem a permissão de Deus. E quando você pertence a Ele, tudo que você alcança vem dele, com as dificuldades todas que vêm amarradas ali, mas é Deus que concede. E você sabe que foi dele. Ele te deu essa vitória. Tá? E isso daí é uma coisa maravilhosa, não depende de força humana, né? Como esse texto de Gedeão, né, que está em Juízes 7, não depende de força humana. Depende do nosso Deus. Ele nos dá a vitória. O improvável acontece aí. Aí acontece o improvável. Vendo pelo lado provável, pela lógica, como Gedeão, com 300 soldados, ia destruir aquele milhares de soldados midianitas, seria impossível, queridos. Humanamente impossível. Mas ele venceu com 300 soldados só. Por quê? Quem estava à frente dele era Deus. Então ele não tinha dúvida, nem todos aqueles 300, nem todo Israel tinha dúvida que quem venceu foi Deus. Deus que estava à frente. Maria, Virgem de Nazaré, recebeu a promessa de conceber o Filho do Altíssimo, algo biologicamente e socialmente improvável. Como uma mulher como Maria ia ter um filho daquela forma, naquela circunstância, sabe, sem ação do homem, sem um homem ter visitado ela? Apenas o Espírito Santo, isso é totalmente improvável. A probabilidade é que um homem copule com a mulher, entendeu? Tenha relações com a mulher, e daí, Silvânia, Deus abençoe sua vida, boa noite. A probabilidade de um homem ter relações com a mulher, né? E gerar uma criança, gerar um filho. Mas ali não, Maria foi um milagre na vida dela. O improvável aconteceu com Maria. Né, Selma? E você estava domingo lá, né, Selma? Eu vi você domingo lá. Eu ouvi falar que você estava. Na verdade, eu não cheguei a ver. Mas eu ouvi falar que você estava lá no culto de domingo na nossa igreja. Seja muito bem-vinda. Deus abençoe a sua vida, Selma. Você é muito especial para a gente. Tem uma outra família aí que eu não sei quem é. Me dê boa noite para eu saber. Ah, eu acho que é a Silvânia, com a mãe dela lá no Maranhão, né? Faça-me, Maria falando, faça-me de mim a tua vontade. É o ápice da escolha pelo improvável. Isso a gente tira de Lucas, capítulo 1, de 26 a 38. Isso é completamente improvável, meus irmãos. Foi uma ação do Espírito Santo que gerou Jesus no ventre de Maria e ela concebeu aquela criança. Amém? Deus te abençoe, querida. Moisés, o gago usado por Deus. Ele era gago. Como ele ia falar com Faraó, como ele ia falar com o povo, gago da forma que ele era, né? Pesado de palavra, quer dizer gago. Usado para libertar o povo de Israel, mesmo com dificuldade na fala, o que o mundo consideraria uma fraqueza. Ninguém colocaria uma pessoa para falar para uma multidão ou falar com uma autoridade
se fosse gago, a não ser o governador do Rio de Janeiro, que é gago, mas ele consegue se virar com a gagueira dele, né? Mas ninguém ia colocar um líder, né, de uma multidão, como era o povo de Israel ali no Egito, para falar com o faraó ou propriamente com o povo, tendo dificuldade de fala. Então, isso daí é o improvável de Deus. É experimentar o improvável de Deus. Coisas que acontecem. Mas isso, queridos, depende muito da minha fé. Porque Moisés várias vezes tentou se esquivar. Mas quando Deus chamou a atenção dele, ele teve fé e foi, e obedeceu. Davi obedeceu, né? Maria obedeceu, Gedeão obedeceu, fez várias provas ali para ver se era realmente Deus, se era... E todas elas deu certo e ele obedeceu. Então, queridos, isso está na nossa fé. Para que o improvável aconteça na nossa vida, tem que haver fé. Sem fé não há nada improvável. Só há a lógica humana, que é provável. É tudo que é provável, é tudo que você toca, é tudo limitado. Né? Então nós precisamos ter fé. O propósito por trás da escolha do improvável é para que a glória seja de Deus. Deus usa o improváveis para que o homem se glorie em si mesmo. Aliás, desculpa, eu li errado. Para que a glória de Deus seja de Deus. Deus usa os improváveis, as coisas improváveis, para que o homem não se glorie em si mesmo, mas para que a glória seja toda do nosso Senhor Deus. Então pense nisso, que quando o improvável acontece, todos sabem que foi a mão de Deus que agiu. Então, queridos, quando algo improvável acontece na sua vida, como eu espero que tudo improvável aconteça na sua vida, tenha consciência que é a mão de Deus. Porque tudo na minha vida que acontece é o improvável. Na minha vida não tem nada provável. Nada é provável na minha vida. Sabe? É tudo improvável. Então, poxa vida, eu faço um convite a você aceitar esse desafio de Deus. Para confundir os sábios e os fortes, Deus usa as coisas fracas e loucas do mundo para envergonhar os que parecem fortes e sábias. 1 Coríntios 1, versículo 27 e 29. Gente, como é importante a gente ter isso na nossa cabeça, que Deus... E às vezes, quando a pessoa não tem Jesus, ela é enganada através disso. Porque eu acho o irmão louco, maluco por querer fazer aquilo. Não! Ele está fazendo o improvável, aquilo que Deus mandou ele fazer. Entende? E nós achamos que ele é maluco, ele é louco. Não, ele está fazendo o improvável. E quando é um improvável, todo mundo sabe que vem de Deus. Quem é de Deus sabe. Então é isso que nós precisamos ter na nossa mente, querido. Para manifestar o seu poder, o improvável é a tela perfeita para que o poder e a graça de Deus sejam reveladas de forma surpreendente. É maravilhoso quando o improvável acontece, porque glorifica o nome de Deus, o poder dele é revelado através dos milagres, das coisas improváveis que Deus faz em nossas vidas, através do seu amor por ele, pelo seu santo nome e pela nossa vida. É o que motiva a escolha pelo improvável. É a disponibilidade. Deus busca um coração disponível, que diz sim ao seu chamado, mesmo que as circunstâncias sejam contrárias. A coragem para sair da zona de conforto. Deus quer que a gente saia da nossa zona de conforto, de estar acomodado com as coisas. Deus sempre tira as pessoas da zona de conforto.
Não teve um que Deus escolheu que não tirasse da zona de conforto. Todos saíram da zona de conforto para que o improvável acontecesse na vida deles. Então tenha essa certeza, quando Deus te chama para o improvável, Ele está te tirando da tua zona de conforto. Incomoda, mas saiba que o milagre está acontecendo. A gente tem que ter coragem para sair da zona de conforto. A obediência a Deus muitas vezes exige deixar o que é seguro e conhecido. A gente precisa, sem obediência, sem essa coragem, sabe? A gente precisa, é um ato de fé que move a pessoa a viver o novo de Deus. Sabe? A coragem para sair da zona de conforto. A obediência a Deus muitas vezes exige deixar o que é seguro e conhecido. Aquilo que você se sente seguro, às vezes você tem que largar o seguro, como Abraão largou a parentela, todo o seu clã, toda aquela indústria de fabricação de imagens. Abraão largou tudo para ir para o improvável, para o incerto na cabeça dele. Qualquer ser humano acharia que aquilo era uma loucura, mas ele foi. E olha a bênção que Abraão foi nas mãos de Deus. Né? Reconhecimento do chamado divino. A pessoa que escolhe o improvável ouve a voz de Deus, mesmo quando ninguém mais ouve. Mas você ouve. Ninguém ouve, ninguém está entendendo, mas você está. Porque você tem um coração puro. Então você ouve o que Deus está falando. As pessoas não entendem, mas você ouve. Você ouve, queridos. A escolha pelo improvável não é uma decisão irresponsável ou baseada em um sentimento vago. É um ato de fé profunda e obediência ao propósito de Deus. É a convicção de que o plano divino supera qualquer lógica humana. Aqueles que fazem essa escolha são testemunhas vivas que, com Deus, o impossível se torna realidade. O improvável se torna realidade. E que na fraqueza, e que a força divina se aperfeiçoa. É na fraqueza que você se molda a Deus, que você tem essa estrutura divina, essa estrutura que nada abala, porque você se moldou através do poder de Deus. É isso que nós precisamos, queridos, se moldar ao poder de Deus. Sabe? É ter isso, sentir essa presença, sentir essa força no nosso coração, na nossa vida, né? O que Deus proporciona a gente, o que Deus nos leva a fazer sem a gente imaginar. E Deus coloca as palavras nos nossos lábios, sem que nem pudéssemos imaginar que iríamos falar, mas Deus coloca atitudes que fazemos que nunca imaginaríamos que faríamos, mas Deus disponibiliza para a gente realizar. Isso é um coração temente a Deus. É um coração que ouve o que Deus fala, querido. E se Ele aperfeiçoa, e como aperfeiçoa tudo isso, queridos. Sabe, que você tem esse coração para deixar Deus, com seu poder, moldar essa estrutura espiritual, divina, forte, resistente a qualquer coisa. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe você e a sua família.